Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 21, Cura Divina, na segunda parte, em Rivo Torto havia um hospital de leprosos, por demais impressionante se considerarmos o que seria uma casa de saúde há 8 séculos atrás. Os rancerianos daquela época eram relegados ao abandono e a medicina não tinha condições como agora para tratá-los adequadamente. Francisco de Assis tinha um carinho profundo por aqueles doentes e sempre pedia aos seus companheiros para visitá-los e trazer notícias daqueles restos de homens, levando-lhes a sua presença. No entanto, alguns manifestavam impaciência e mesmo revolta por estarem separados da sociedade das mulheres e filhos. Certo dia, Frei Pedro de Catani e Frei Paulo foram visitar os enfermos e conversar com eles acerca da bondade de Deus e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que um deles, o mais agitado, começou a blasfemar contra Deus, contra Cristo e contra eles mesmos, por estarem somente conversando a Ele. E cada vez mais doente e relegado ao abandono, chegou mesmo a dizer: "É porque essa doença não é em vós", retrucou Pedro de Catani. "Foi nosso pai Francisco que nos mandou vê-los e enviou a bênção para todos que aqui estão." O leproso, que se chamava Tanali, ficou mais furioso com o recado de pai Francisco, dizendo: "Esse pai Francisco fica de longe nos mandando bênçãos? Dispenso as suas bênçãos. Elas para mim de nada servem, pois cada vez que vindes aqui fico mais revoltado e com a mesma doença. Dispenso o consolo de homens como vós, que parecem mais miseráveis do que nós. Se tivesseis alguma coisa para dar, não viríeis aqui." Frei Pedro e Frei Paulo ouviram pacientemente o leproso e, sem entrar em demanda, conservavam a atitude de oração, enquanto Tanali blasfemava. Acontece que a paciência dos dois homens de Deus esgotou-se, e Frei Pedro, homem forte e decidido, quando necessário, agindo com a aquiescência do doente, colocou-o nos ombros e falou pacientemente a Frei Paulo: "Vamos, irmãos, levar esse doente para o verdadeiro médico", que ficou mais ou menos de longe. Chegando junto a Francisco com o enfermo, ele quase os fez voltar com o leproso, alegando que não podia ficar com aquele homem em lugares não apropriados. "Fizeram muito mal em trazê-lo", dizia Francisco. Os dois discípulos, de cabeça baixa, a tudo escutavam, orando silenciosamente em favor da situação e do doente engasgado de agitação. Quando os companheiros de Francisco iam saindo de volta para o hospital e este, caindo em si, ajoelhou-se aos pés dos discípulos e pediu-lhes perdão pelo que fez, dizendo carinhoso: "Perdoe, meus filhos. O que fiz, meu coração não deseja que seja assim." E tomou o doente com dificuldade, carregando-o até uma dependência do rancho. Olhou para o rosto em chagas, cujos lábios tinham se transformado em uma só ferida. O mau odor era insuportável, o corpo era uma só chaga, e o doente não mais suportava roupas sobre a pele, que quase não existia. Francisco, tomado de amor pelo leproso e com profunda humildade, beijou-lhe o rosto como se fosse o da sua própria mãe. Retirou a roupa do enfermo, jogando-o de lado, e em seguida beijou as suas chagas, postulentas, como fizesse em jarla ou folha, e falou com tanto sentimento de compaixão como se estivesse pedindo ao seu próprio pai para reconsiderar o que fez. O doente, naquele clima de fraternidade, começou a chorar, e Francisco não fez outra coisa, choraram juntos. Nessa hora, os discípulos acercaram-se do mestre sem saber o que fazer diante do drama comovente. Pai Francisco pediu aos companheiros que trouxessem uma gamela com água morna, pedindo a Frei Paulo que colhesse, com os devidos cuidados, em próximo canteiro, 3 rosas, e se puseram em oração, trazidas a água e as rosas, que foram despetaladas com um hino de louvor ao Senhor dos céus, posta na gamela. E chamando Frei Luís, pediu-lhe que recordasse as palavras da cura de Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias, quando foi ressuscitado por Cristo. Sentiu que alguém tomou-lhe as mãos, dizendo: "Francisco, cuida dessas minhas ovelhas. Elas são filhas do Calvário, agredidas pelos seus próprios destinos."
E Francisco respondeu mentalmente: sim, senhor, sim, eu cuidarei. E acrescentou Francisco: se for do teu agrado, que essa enfermidade passe para mim. Beijarei as tuas mãos pela misericórdia de poder pagar minha falta para com esse homem de Deus que devo respeitar. E Francisco foi passando as suas mãos no corpo do leproso e todas as feridas foram se fechando, como por encanto, à medida que as mãos lavavam o enfermo. Os discípulos, ao contemplarem esse fenômeno, caíram de joelhos no chão, batido do rancho de luz, e cantaram um hino de louvor ao Todo-Poderoso, pela presença do Cristo e no seio da comunidade. Tanari, quando observou o ocorrido e não sentindo mais dor, levantou-se da gamela sozinho, ajoelhou-se, perdido em emotividade mais dor. Levantou-se nu da gamela, sozinho, ajoelhou-se, perdido em emotividade, e beijou os pés de Francisco, molhando-os de lágrimas. Avançou para os discípulos para fazer o mesmo, mas esses não aceitaram, por se sentirem leprosos de alma. E Tanali, que era um criminoso, contumaz e incendiário, irreverente, gritou em altas vozes com os braços estendidos para os céus: Senhor, sei que existes. Faze de mim o que quiseres que eu seja. Alguém apressadamente lhe trouxe uma veste rota e todos o abraçaram. E desde então passaram a chamá-lo de Frei Aprígio. Passado muito tempo pregando o evangelho nas andanças com o pai Francisco, a quem tinha o mais elevado respeito, Frei Aprígio, no ano de 1250, ainda sentia no seu coração algo a corrigir. Tinha impulsos de violência e já havia se empenhado com todos os recursos que aprendera, através das experiências pessoais e das coisas que pai Francisco lhe tinha ensinado. Usar o recurso da oração de maneira a demorar-se horas a fio em preces, mas o animal violento e orgulhoso ainda vivia. Certa noite, próximo da cidade de Lecce, quando lhe servia de teto uma árvore, perdeu o sono, fitando as estrelas e chorando pediu a Deus: Senhor, se me fosse concedido receber algo de tuas mãos santas e sábias, se me fosse concedido pedir-te alguma coisa como prêmio para o meu coração, se eu pudesse escolher um caminho de livre e espontânea vontade, eu te pediria que beijasse outra vez o meu corpo, como o fizeste antes, com as chagas da lepra, e seria o homem mais feliz da terra. Porque agora somente ela poderá arrancar do meu coração o orgulho e a violência que carrego comigo, de eras incontáveis. Grudou a folha aqui, peraí. Pintura de Nair Silva Costa Freitas, do Grupo Espírita Semeador Santo André. Olha só que pintura linda essa daqui. E ainda, chorando, adormeceu. No outro dia, quando acordou com a luz do sol a banhar o seu rosto, Frei Aprígio voltava a ser Tanali. O leproso de Rivo Torto ajoelhou-se diante do beijo solar, agradeceu profundamente a bondade do Criador e, desatando o cordão da cintura, trocou a veste de franciscano por uma comum, tomando a direção da casa de saúde de onde antes, revoltado, saíra. Ali, 6 anos após, morreu, agradecendo a Deus e a Cristo pela bênção da lepra, que o fizera expurgar do imo de sua alma o orgulho e a violência. Então, assim, leproso, revoltado, os freis iam lá, visitavam ele, até que um dia o frei perdeu a cabeça, falou: não, vem cá que nós vamos te levar até o Francisco. Francisco de imediato ficou também nervoso, porque não é assim, tirar um doente da casa de tratamento e levar para ele, porque ele não é o médico, né? Mas depois Francisco entendeu que aquele era o momento de ajudar aquele ser. Não é à toa que ele apareceu ali, é o que nós espíritas acreditamos, nada acontece por acaso. Francisco conseguiu limpar aquelas chagas, conseguiu transformar o corpo daquele homem, porém o seu íntimo não estava ainda a ponto da reforma íntima, não estava melhorando.
As chagas fazia parte de um processo de limpeza do seu íntimo, do seu espírito. Tirar as chagas poderia impedir que ele fizesse essa reforma íntima. Então, Francisco deu uma oportunidade para ele: vem cá, você vai virar um frei junto com a gente, você vai trabalhar pelo bem comum. Só que aquele nervoso dele, aquela raiva dele, vira e mexe, estourava. E como frei, ele não poderia ser assim. Então, na hora de dormir, fez as suas preces e falou: Senhor, que seja feita a sua vontade, porque eu não estou conseguindo agir como os outros fez. E eu quero evoluir, eu quero melhorar. Como é que eu posso fazer isso? Aonde ele recebeu, né, através da sua intuição, através desse contato com Deus, ele recebeu a orientação de que largue as vestes de frei e volte para o lado dos doentes, né? Volte a aceitar a lepra como uma reforma íntima. Ou seja, para nós aqui fica uma grande lição. Muitos de nós reclamamos das doenças, das comorbidades que a gente possui. E elas, na verdade, são limpezas para o nosso espírito. Elas estão depurando o nosso espírito, que geralmente somos nós mesmos que causamos danos. É tanta coisa ruim que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que são energias ruins que vão agregando ao nosso perispírito. E quando transborda o perispírito com esses sentimentos, pensamentos negativos, eles vêm para o nosso corpo em forma de doença. E essa doença é depurar o próprio perispírito. É um momento que a gente precisa ter mais paciência, tolerância, que é um momento que a gente começa a exercitar a como é que eu posso dizer? Autoestima, né? O amor próprio, que a gente pode começar a ver as coisas com mais benevolência, que a gente começa a compreender os valores reais da vida. Então, a doença, ela é um limite, certamente, né? Ela limita a gente a fazer uma série de coisas, inclusive as coisas erradas. Então, o retorno dele para viver dentro de um hospital e como leproso foi um momento, assim, grandioso do espírito dele. Porque qual de nós vai escolher uma doença assim, né? Consciente. Eu quero ficar doente? Ninguém quer. Mas quando a gente compreende o porquê da doença, ela não é mais a nossa inimiga. Pelo contrário, ela age como amiga. E a gente tendo essa compreensão, não é que a gente gosta da doença, mas ela realmente se torna uma aliada diante da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. É um contexto e tanto para a gente poder refletir, ainda mais agora, comecinho de semana, comecinho do ano. Vamos lá. Não é que a gente vai desejar doença, mas às vezes a gente escolhe o caminho da cura do nosso corpo e a alma continua com problema sério. E se alguns de vocês estão vendo o vídeo até aqui, então se tiver qualquer tipo de comorbidade, não peça a cura. Faça o seu tratamento médico, faça seu tratamento espiritual, mas antes de mais nada, faça você mesmo a sua reforma íntima, o seu tratamento espiritual com você mesmo. As promessas de começo de ano: vou emagrecer, vou passear, vou trabalhar mais. Então faça uma promessa para você mesmo: vou me melhorar intimamente. A gente melhorando intimamente não precisa de doença. A doença é uma contenção. A doença é uma aliada para a nossa reforma. Ela não é um castigo.